Falando em pequenos cuidados, a respeito das peneiras, tamanho de malha, eu tenho visto que muitos agricultores às vezes tiram as peneiras para usar, principalmente o mancozeb, que tem entupido bastante. É certo, é errado tirar? Qual a importância da peneira na aplicação, na pulverização? Bem, em relação às peneiras, os filtros, nós temos normalmente 4 num pulverizador. Existe dá para chamar de peneira, um coador na entrada do tanque. Nem sempre a entrada do tanque é pela tampa superior, às vezes é por sistema de abastecimento rápido, mas quando for, ali se utiliza uma malha de 1 milímetro, né? Então isso aí vai reter impurezas grosseiras que porventura possam estar presentes na água de abastecimento, né? Depois nós temos o chamado filtro principal, que é na saída do tanque, entre o tanque e a bomba. Depois nós vamos ter o chamado filtro de linha, que fica entre o comando do pulverizador e a barra, os bicos. E por fim os filtros em cada um dos bicos, em cada ponta, né? E existe uma certa regra de tamanho de malha, ou melhor, de número de malhas por polegada. Então basicamente, partindo lá da saída, que é a ponta, o bico onde vai formar a gota, na tabela do fabricante da ponta existe lá um númerozinho entre parênteses dizendo o número de malhas por polegada que deve ter a peneira. Então se tiver o número 100 entre parênteses, é que tem que ter 100 malhas por polegada. O que é uma polegada? São 25,4 milímetros, 2,5 centímetros, né? Então em 2,5 centímetros de distância tem 100 malhas. Imagine a finura disso. Uma outra ponta, isso aí para a ponta de jato plano, vazão 01, 015, são essas malhas 100 aí, né? Quando a gente vai usar uma ponta de vazão 02, já é malha 50. O número é menor porque o número de malhas é menor e o furo, consequentemente, é maior, né? Então malha 50 para a ponta 02, jato simples, né? E assim por diante, né? A outra filtração anterior a essa é o filtro de linha, que fica entre o comando e a barra. Então ali também nós teríamos que usar a malha adequada. Se eu estou usando ponta 01, malha 100, 015, malha 100, 02, malha 50. Consequentemente, o filtro lá entre o tanque e a bomba deveria também ser aproximado. Mas aí a gente pode fazer uma jogada. A gente pode deixar uma malha um pouco maior no filtro principal, tipo uma malha 50 sempre, né? E trabalhar com mais precisão naquele fio de linha, que são poucos, né? Se a barra tem 3 secções, são 3 fios, se ela tiver 5, são 5, certo? É mais fácil de trabalhar ali, o acesso é mais fácil e tudo, né? Agora, quanto à retirada das peneiras, aí seria a questão principalmente nos jatos cônicos, né, cujos orifícios são circulares, então tem mais dificuldade em entupir. Essa talvez seja uma razão operacional também, pela pessoal gostar mais ultimamente para fungicidas, né, usar esse tipo de ponta. Até pode tirar, se você tiver os filtros de linha em boas condições e malha adequada e principalmente, de novo, uma cauda muito bem preparada, né? Se a cauda não tiver bem diluída, e aí vem essa questão. Nós estávamos numa marcha de redução de ingrediente ativo, né? Nos últimos anos aí reduziu 85% os volumes de ativo no campo. De repente voltamos ao multissítio, onde se usa 2, 3 quilos de pó ou WG, né, por hectare, e isso aí aumentou de novo o volume de sólidos, mudou um pouco a ótica disso. Mas enfim, nós temos que ter esse cuidado para que os filtros exerçam o seu papel de não deixar a ponta entupir, mas também não sejam de malha tão fina que qualquer resíduo sólido, qualquer produto que não se dilui muito bem venha entupir, né? E aí vem aquela história, suspensão concentrada é um sólido diluído no líquido. A maior parte dos fungicidas são suspensão concentrada. Então, como o Rui falou, se a gente deixar o filtro entupir, a gente já vai estar diminuindo a quantidade de ativo que passa para a planta lá, né? Então é bem crítica essa parte aí, escolher o filtro adequado, mas não é só isso, tem que preparar bem essa cauda. E de novo, os adjuvantes às vezes têm um papel importante na compatibilização desses diferentes produtos dentro do tanque.
de novo, uma propriedade importante dos adjuvantes. Acho que o Rui pode complementar essa parte aí, né? Questão de um pouquinho antes só, a questão de alguns tipos de bico. Por exemplo, os bicos TT da Tijet são bicos muito bons, são bicos com características interessantíssimas em termos de ângulo estendido. Porém, eles têm um probleminha muito grande no sentido de manutenção. Ou seja, se o produtor tira todos os filtros da barra e começa a formar depósito dentro desses filtros, exato, ele faz uma espécie de um L internamente e ele não faz a devida lavagem dessa barra da limpeza depois da aplicação, ele pode criar depósitos dentro do bico a ponto de, em uma safra, muitas vezes, ele não utilizar o bico, né? Então é comum muitas vezes ficar depósitos de produto dentro do bico que eles secam e chega ao ponto que o produtor, nesse tipo específico de bico, para desentupir ele tem que usar ou compressor, bater, ou simplesmente não tem o que fazer. Ele não tem como limpar, como alguns desmontam fácil, é bem simples a manutenção de determinadas pontas. Então, esse é um cuidado redobrado para aqueles produtores que usam os bicos com essa característica dos bicos TT, né, de usar um sistema de filtragem mais adequado, fazer todo aquele preparo de pré-mistura, se possível, também interessantíssimo, com batimento da cauda, usando bomba, enfim, né. Isso é fundamental. Alguns adjuvantes, eles têm a característica de ser dispersante. Isso aí na prática quer dizer o quê? Que dentro de uma cauda, ele ajuda os produtos que são quimicamente incompatíveis a não ser tão incompatíveis assim. Ele melhora a dispersão dos produtos. Então, é interessante quando o produtor adquire um determinado adjuvante que ele também tem essa característica quando faz aplicações com caudas mais complexas, como essas que nós comentamos agora. Fungicida com mais três tipos de ativos de fungicida numa aplicação, 3 tipos de inseticida, eventualmente um adubo foliar, enfim, produtos que podem ter em algum momento uma certa incompatibilidade. Mas de novo, o teste de garrafa, o teste de pré-mistura de balde, sempre que o produtor nunca tenha feito aquele tipo de mistura, é interessante ele fazer a pré-avaliação antes de colocá-los todos dentro do tanque. Depois de conhecido o tipo da cauda, como que ela funciona, tranquilo, não precisa mais repetir essa operação, né? Mas sempre que ele vai usar um determinado produto diferente, estranho à normalidade dele, que ele nunca usou, é interessante sim ele fazer essa pré-avaliação, esse teste de garrafa, por exemplo. Uma coisa que o professor comentou antes em relação a essa questão da quantidade de produto que, dependendo do entupimento, acaba não passando necessariamente para o alvo. Me lembrou de uma coisa que nós comentamos esses dias a respeito da subdose, que é um problema bem complicado. Não sei o que você gostaria de comentar a respeito. Subdose é uma questão interessantíssima, porque numa aplicação na prática, onde as coisas acontecem, que é junto da folha, junto do alvo biológico, enfim, seja um fungo, seja uma lagarta medideira, é importante que o ingrediente ativo chegue na dose correta, no número de gotas correto, né? Então é muito comum o produtor ele dizer: não, eu não uso subdose de jeito nenhum, mas na prática, com uma soja, por exemplo, com uma altura acima de 1 metro, onde que ele deveria chegar no primeiro trifólio, lá no bacheiro, muitas vezes com 50, 70 gotas por centímetro quadrado, e ele muitas vezes chega com 1 ou 2, ele vai estar trabalhando próximo dele, junto desse alvo biológico, com subdose. Então, em algum momento, no topo da planta, ele vai trabalhar com superdose, e no bacheiro da planta, com subdose. Isso remete ao quê? Isso remete à pressão de seleção. Ou seja, o produtor, sem querer, lógico que ele nunca gostaria disso, mas na prática ele está promovendo a pressão de seleção por produzir subdoses, né? Então, o rodízio de ingredientes ativos é fundamental, mas em determinados momentos, eu diria que em mais de 95% das vezes que o produtor aplica com planta, com uma massa foliar um pouco mais elevada,
acaba sendo quase que normal a nível de campo o produtor produzir subdose em determinadas partes da planta, né? E isso infelizmente vai gerar pressão de seleção. É muito fácil observar essa questão aí quando se faz a aplicação do herbicida atrazina em milho. Observem a quantidade de pontos brancos que ficam em cima da folha do milho, das diferentes folhas de uma planta de milho. Vocês vão observar que de um lado da planta todas as folhas estão muito bem cobertas, do outro lado parte das folhas não recebem quase nada do herbicida. Claro que o objetivo desse herbicida não é a folha de milho, mas isso é um indicador. Imagine se fosse um fungicida, eu teria folhas protegidas contra o fungo e outras folhas não protegidas na mesma planta. É isso que o Rui está falando, né? Então a dificuldade de nós distribuirmos igualmente o produto nas diferentes folhas da planta é muito grande. Então por isso que em determinadas situações nós optamos por produzir um número maior de gotas mais finas, que são as que têm condições de se depositar mais no interior do céu. Mas isso requer um cuidado extremo com as condições de ambiente. Nós não podemos usar gota muito fina em condições de ambiente inadequadas que ocorrem em determinados períodos do dia e em determinadas regiões, né? Nós temos regiões mais quentes dentro do estado aqui que nós vamos encontrar temperaturas acima de 35, 40 graus em uma boa parte do dia. E aqui, próximo ao Passo Fundo, em direção à Lagoa, Vacaria, que é mais alto, nós temos dificilmente temperaturas acima de 30 graus por muito tempo. Às vezes 1 hora, 2 do dia, e o resto do tempo nós poderíamos trabalhar tranquilamente, né, com uma gota adequada, logicamente, né? Então essa interação entre tamanho de gota, tecnologia de aplicação e condição do ambiente e a planta, isso aí é extremamente importante, nós não podemos descuidar disso aí. Tá? Correto o raciocínio que o Rui colocou aí, né? Eu costumo brincar que isso é uma questão de um cobertor curto, né? Muitas vezes nós procuramos melhorar a penetração, nós temos que afinar a gota, mas nós vamos aumentar o potencial da deriva. Ou seja, nós vamos botar a vaca mais próximo do peito. Ou seja, vai exigir uma qualidade de aplicação bem maior, o produtor cuidar muito mais com as condições meteorológicas, né? E também nessa situação, como foi colocado antes, a questão de adjuvantes, proteger essa gota também acaba sendo uma questão mais importante. Existem produtos que são são específicos nessa questão de proteger a gota com relação à evaporação, aumentar um pouco a viscosidade também dessa gota, que vão auxiliar, não vão fazer milagre, mas vão auxiliar em termos de reduzir a perda principalmente por deriva e deriva evaporativa. Dentro da questão deriva, a questão de vento é a questão que normalmente mais chama a atenção, assusta o produtor. E a campo, trabalhando com o papel hidrossensível principalmente, a gente percebe que o vento é fundamental, é importantíssimo, principalmente quando se trata de herbicidas, de não cair num alvo não desejado, né? Mas a questão de temperatura e umidade do ar é mais importante ainda, é mais séria, né? E geralmente é mais negligenciada. Então, à medida que o produtor tem que fazer essas aplicações no nosso verão, onde que as condições meteorológicas não são das mais adequadas, esse cuidado com os horários e principalmente com a condição de momento na aplicação, temperatura, umidade, se torna fundamental. Por quê? Porque o produto acaba muitas vezes evaporando logo que sai do bico e nem chegando no nosso alvo biológico, né? A própria questão de altura de barra, a gente recomenda na normalidade que o produtor trabalhe o mais baixo possível com a barra para que ele possa ter a menor perda possível por questão de deriva. Por outro lado, na hora que ele selecionar os bicos, as pontas, é importante também ele optar por um ângulo mais estendido possível. Infelizmente, hoje o mercado disponibiliza bicos com essa característica. Uma aplicação com vento zero é não recomendável. Então, vento zero não é bom. O ideal que seria se fosse acima de 3 km por hora. Tem situações que o produtor vai aplicar com vento zero, ele está no meio da aplicação e tal, ele tem que continuar aplicando. O que ele pode fazer nessa situação? Elevar a barra um pouco acima do normal, ou seja, ele mesmo produzir uma gota que um pouco de deriva, ele mesmo pode fazer. Claro que isso é uma situação específica que vai acontecer talvez
em 5% das vezes que ele estiver aplicando, mas ele pode minimizar um pouco o efeito dessa gota. Tem uma performance, uma característica um pouco mais errática de chegar um pouquinho mais no bacheiro. Mas de maneira geral, o fato de trabalhar com a barra, se possível, sempre o mais baixo possível, que o bico permitir. E isso, na hora que ele for selecionar o bico, é importante que ele esteja atento a essa característica. Felizmente hoje o padrão dos últimos anos era bico de ângulo 110. Hoje, 110 graus, hoje o mercado disponibiliza de bico 120 graus, 135 graus, e conforme se aumenta a pressão, alguns bicos chegam a 150 graus. Né? Então isso é interessantíssimo, por quê? Porque em torno de 14, 12 centímetros do topo da planta, muitas vezes o bico tem condição de fazer sobreposição do jato. E isso é interessantíssimo quando nós temos uma barra oscilatória, por exemplo, num terreno com desuniformidade em termos de topografia, né? Ele faz essa compensação. É comum nós vermos em algumas aplicações o produtor, o operador aplicando e a barra arrancando inclusive folhas de soja. Isso vai fazer com que nós tenhamos falhas de aplicação. Nós tenhamos no entre bicos zero dose de ativo ou subdose de ingrediente ativo. Então isso o produtor tem que estar bastante atento também na hora de fazer a escolha do bico, na hora de optar pela altura da barra, como é que ele vai proceder, né? Hoje também tem equipamentos que fazem a compensação. Existem certos pulverizadores hoje muito bons em termos de estabilidade de barra, né? Então o Boder tem mais conhecimento até do que eu nesse sentido, né? Mas é interessantíssimo o produtor também estar atento de acordo com o terreno dele, que nós sabemos que nós não temos em muitas situações a topografia mais adequada do mundo, né? Mas o produtor está atento a essa característica.